Bom, eu vou tentar fazer aqui uma fala rápida e não tive a oportunidade de pegar a fala do nosso presidente André Figueiredo desde o início, mas todos nós que somos militantes políticos, que estamos e acreditamos que a política é a ferramenta de transformação de realidade, é a ferramenta principal para se mudar uma realidade, seja numa cidade, seja num estado, seja num país. Esse momento de crise nacional, de crise política, de crise econômica, na verdade, ninguém gostaria de estar passando por isso. Nenhum cidadão consciente, não é? Nem mesmo a oposição gostaria que, por exemplo, o nosso país estivesse nesse momento tão desafiador. Por um lado, aí o presidente André Figueiredo passou os informes, fez a avaliação de conjuntura nacional, mas eu queria só dizer o seguinte: é nesse momento desafiador, dificílimo para, talvez, ímpar na história recente da economia brasileira, é nesse momento desafiador, também ímpar na política, e quem sabe que pode inaugurar uma nova forma e cultura política, especialmente de quem está no executivo e na relação com o legislativo, e de quem também está no legislativo, não é? Mas eu queria dizer o seguinte: os olhos do Brasil, a esperança da população brasileira está cada vez mais sendo depositada, a atenção especialmente aqui para o PDT e para o PDT do Ceará, com o nosso companheiro Ciro Ferreira Gomes. Pelo que representa o Ciro, pela sua história, pela sua experiência, por ter contribuído na construção do Plano Real, pela sua história como ex-prefeito de Fortaleza, como ex-governador do nosso estado, pela sua habilidade, pelo seu posicionamento político e ideológico, claro, quando rompeu no início com o governo Fernando Henrique Cardoso, rompendo com o modelo neoliberal, sempre no posicionamento de vanguarda, de entender qual é o papel do Estado e qual é a responsabilidade que o poder público tem para reequilibrar as forças numa realidade tão contraditória e algumas vezes antagônica. Então, o desafio do PDT, do nosso partido, da nossa militância, e aí fico feliz quando o nosso presidente André Figueiredo, ministro de Estado, com a sua experiência, com a sua militância política, com a sua liderança nacional do PDT, acompanha, junto com o nosso presidente nacional, Carlos Lupe, o companheiro Ciro Gomes, que está se apresentando ou se reapresentando para o Brasil como uma esperança e com posicionamentos claros, o posicionamento desde o início em relação, inclusive cantando, como se diz na linguagem do futebol, cantando a jogada, dizendo, com a eleição do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, o que poderia acontecer e que está acontecendo, dizendo o que poderia acontecer na relação com Michel Temer na vice-presidência e com o PMDB na presidência da Câmara dos Deputados e na presidência do Senado, que está acontecendo. Portanto, essa esperança para o Brasil, para o povo brasileiro, para o nosso partido, para o PDT, para a história do PDT, para um partido que tem projeto, que tem militância, que tem vida orgânica, que tem cultura política, isso daí nós precisamos eleger no próximo ano a grande maioria dos prefeitos no interior e fazer centenas de vereadores aqui no nosso estado. Mas sem nenhum demérito a todos os companheiros que serão candidatos a prefeito e a vereador no Brasil inteiro, mas o olhar também vai estar de forma especial, principalmente por essa elite conservadora que está tentando o golpe, vai estar a partir da reeleição do nosso prefeito Roberto Cláudio. É muito importante a reeleição do prefeito Roberto Cláudio em dois aspectos. Me permitam aqui, ele nem se apresenta como candidato, mas eu coloco isso claramente para os companheiros e companheiras do PDT. O primeiro aspecto, para a cidade de Fortaleza, para a população da nossa cidade. Se comparar os 8 ou 10 anos anteriores à sua gestão, né, nos pontos principais e prioritários, e certamente em todos os pontos,
a gestão Roberto Cláudio, a partir da sua liderança e com a sua equipe, né, ganha dos últimos 10 anos. Seja na educação, seja na saúde pública, seja na mobilidade urbana, seja na forma de lidar com o patrimônio, com a cultura política, de lidar inclusive com o legislativo, criando uma relação em outro patamar com o Legislativo Municipal de Fortaleza e com as lideranças, famosas lideranças que nós temos aqui, muitas dignas, respeitosas, outras nem tanto, nas diferentes comunidades de Fortaleza. É esse patamar de uma outra cultura política, de uma gestão que tem a vanguarda e, ao mesmo tempo, o resultado com eficiência, que nós precisamos eleger o Roberto Cláudio para a cidade de Fortaleza. Mas o segundo aspecto, não menos importante, para pavimentar essa reeleição de todos os prefeitos, estou vendo aqui o Cláudio Pinho de São Gonçalo, os companheiros dos importantes municípios do nosso interior do nosso estado do Ceará, mas a reeleição do prefeito da capital do estado do Ceará tem que pavimentar a candidatura do Ciro a presidente da República. Nós não podemos, prefeito Roberto Cláudio, perder essa eleição, muito pelo contrário, nós temos que ganhar, arregaçar as mangas, contar com a militância e a ajuda aqui em Fortaleza, ajuda os companheiros do interior e nessa somatória, numa relação militante, orgânica, pensando o que nós, tendo clareza qual é o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal, como disse aqui, eu quero terminar, como disse o presidente André Figueiredo, é criar oportunidades iguais para todos, permitir que o filho da pessoa mais humilde, trabalhador, simples, possa ter uma escola de qualidade, possa ter um atendimento de saúde de qualidade, possa ter o transporte público de qualidade, com a velocidade maior, possa ter esse conjunto de direitos para competir em patamar de igualdade com os filhos da classe média e os filhos dos outros estratos sociais. Portanto, o nosso desafio muito grande é de elegermos a maior bancada de vereadores aqui no estado do Ceará, em 2016, e eleger a maior bancada de prefeitos. E vamos ajudar quem tem voto no interior, amigos, contatos, relações, companheiros, militantes, ajuda lá e ajuda cá, para nós pavimentarmos a esperança do Brasil, que é Ciro Gomes, presidente, pelo PDT, pela história do PDT e do Brizola. Muito obrigado.